Saudações a todos vocês, começando mais uma live do Conde aqui no canal do Conde no YouTube. Vocês estão bem, queridos caras pálidas e não pálidas que acompanham este humilde vice-vista jornalista linguista, trazendo sempre para vocês um pouco de... Tem uma mosca aqui hoje, acho que é enviada pelo Sérgio Moro aqui para atrapalhar minha live, porque hoje eu vou dar uma descascada básica no Sérgio Moro aqui, dá licença. Senão não dá. Se a gente parecer, aí você pergunta assim, mas quando você tá rindo do quê? Você tá rindo do quê? Queridos, vou explicar uma coisa pra vocês. Se você parecer entregue, cabisbaixo pro seu adversário fascista, ele vai pra cima de você, meu filho. Ele cai matando em cima de você. Então, além de ser uma estratégia, também acho que um dispositivo para você mobilizar teu corpo, toda a sua compleição espiritual, política, histórica, para não deixar ninguém avançar o sinal do teu espaço democrático, aquele que você constrói diariamente com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, seu país. Ó, o mosquitinho tá aqui, ó. Vai ser divertido hoje. Eu vou ficar assim, ó. Tentei espantar, passar repelente, mas não saiu! Não saiu a mosquinha! Faz tempo que eu não tenho um mosquitinho aqui, viu? Vou te contar. E aí, então é isso. É isso. Eu acho que essa é a essência do... Ó, mosquitinho aqui. Essa é a essência da manifestação por Lula livre, que foi nesse período aí que a gente acabou de assistir. Estamos assistindo, porque ela prossegue, né? Ela prossegue, fortalecida, inclusive. Hoje tem um artigo do Lula no L'Humanité, o jornal francês. Outro artigo bonito, mas aquele de ontem que foi publicado na Folha de São Paulo foi espetacular, né? É um artigo muito contundente, histórico, importante. E nós estamos nesse momento. É momento que realmente eu tô trazendo aí a ideia de um governo de sátiros, né? Sátiros, que são... eu não tô dizendo que o governo tá rindo da nossa cara, porque ele não tem essa capacidade, acho que de desdobrar, né? Esse modo catastrófico de enunciados que eles vão produzindo. Eles produzem isso porque eles são incompetentes, eles são incapazes. Porque, e eu quero dizer de onde eu estou tirando essa terminologia sátiro, e por que eu estou tratando o governo de sátiros. Porque, bom, primeiro que decorre da conversa que eu tive com o poeta e escritor Pedro Marques, entrevista que está no meu canal, vocês podem degustar a entrevista. O Pedro é um estudioso da poesia sátira, tem livros publicados a respeito, inclusive um prefaciado pelo João Adolfo Hansen, que é um professor conhecido da USP, renomado, especialista também nesse tipo de produção literária. E na verdade ele me chamou a atenção por uma coisa muito, muito singela com relação à produção estética literária. Falar de Bolsonaro, tem que tapar o nariz para falar de Bolsonaro, né? Senão a gente pode sofrer consequências aqui odoríferas. Veja, o sátiro, ele, segundo Pedro, né, me falou agora há pouco na entrevista, ele vai buscar nas personagens mundanas, populares, substrato para produzir as suas personagens literárias, de teatro, peças poéticas, seja lá o que for a produção literária. Ele vai buscar essa voz estranha, essa voz que muitos de nós estranhamos, a voz do povo, que é confusa, difusa, transversal. Historicamente sempre foi assim, né? E a força da sátira justamente vem daí. Eu me lembro agora também de Rabelais, que foi um grande escritor e que trouxe do século Rabelais, acho que é século XVII, trouxe essa dimensão do popular, do grotesco, do exótico, para dentro de uma cena literária com fins de escatologia satírica. Ora,
Se a gente pensa o Bolsonaro, ele é uma personagem dessa dimensão, satírica e escatológica. É dessas personagens, nem de ópera bufa. A ópera bufa é muita coisa para o Bolsonaro. Realmente ele é essa criatura, essa personagem ficcional que produz os enunciados mais inacreditáveis. Veja, se o Bolsonaro fosse uma personagem de comédia, seria engraçadíssimo. Não seria? Mas ele não é. Esse é o problema. Ele é uma personagem, quer dizer, é alguém que tem uma relação singular com a gramática no mau sentido, não sabe se expressar direito, muito limitado, sempre com repertório reduzido sobre temas. Alguém absolutamente incapaz de ocupar, não é só a presidência da República, qualquer cargo que exija um psicotécnico básico, o Bolsonaro é capaz de ocupar. E aí, nós estamos diante disso. Tem o Olavo de Carvalho também, outra aberração. É curioso, porque nós estamos aí nessa questão do Ministério da Educação, que sai o Vélez Sárcio, não, o Vélez Rodrigues, né? Sai, Ricardo Vélez Rodrigues, vaze, mas não adianta nada ele sair. Porque o entrante, aquele que vai ocupar o lugar do Vélez, é dessas criaturas assim, em primeiro lugar, que ninguém nunca ouviu falar na face dessa terra, que é um traço do governo, né? Nomear pessoas desconhecidas para os ministérios e secretarias. Ninguém nunca ouviu falar. Eu nem vou lembrar o nome da criatura agora. Não vou me dar o trabalho de procurar também, porque isso não é importante. É importante. É uma criatura que está fadada também a ser expelida de um ministério tão complexo e tão que demanda tanto conhecimento, tanta capacidade gerencial e política como o Ministério da Educação. Então, é uma grande piada. Justamente tem essa dimensão da sátira. Um governo de sátiros. É uma coisa impressionante. Eu perguntei para o Pedro Marques, né, que é o escritor, especialista, poeta. Daqui a alguns anos, quando tudo isso for superado, graças a Deus, daqui a alguns anos, tudo isso vai virar comédia. A gente vai poder produzir coisas. Claro que tem um elemento trágico em tudo isso, definitivamente tem um elemento trágico, grotesco, que remonta às piores catástrofes da humanidade. Mas tem esse elemento que é meio carnavalesco, meio pitoresco. Pessoas tão incompetentes juntas. Ernesto Araújo na chancelaria brasileira, uma ofensa gigantesca ao Itamaraty, a toda a história do Itamaraty, uma coisa absolutamente inacreditável, e que a imprensa brasileira, essa instituição que também tem lá as suas características satíricas e pitorescas, não consegue dar a menor codificar historicamente a altura do desafio que é codificar um governo como o Bolsonaro, o pior governo jamais visto na história da humanidade, quiçá. Não só no Brasil. O Brasil produziu governos ruins. FHC, haja vista, né? FHC, Sarney, né? Os governos militares, desgraças do gerenciamento público, da soberania e da democracia. Mas o governo Bolsonaro, não vou nem falar de Temer porque começa a entrar. O Bolsonaro começa a entrar numa situação totalmente, quase que ficcional, né? De governos assim, do impossível, da ordem do impossível. No mau sentido, não no sentido utópico. No sentido do Bolsonaro, o governo, quer dizer, até cansa. O noticiário, queridos, está num marasmo já há uma semana. Justamente por isso criou-se uma fadiga de material, até das atrocidades que o governo é capaz de produzir. Por isso que emerge o tchutchuca do Zeca Dirceu. Emerge um tchutchuca porque esgotou-se a possibilidade de qualquer tipo de, mesmo da crítica, quer dizer, um governo morto, um governo moribundo, que não tem mais condição. E agora as pessoas começam a se reorganizar, pessoas, digo, políticos, empresários e mercado financeiro, em torno do nome do Mourão, que eu acho também um grande horror. Mas ele vai estar se colocando porque o titular não tem a menor condição de continuar
exercendo esse papel. Dado importante de hoje: Bolsonaro caiu 60 pontos, queridos. 60 pontos numa pesquisa que afere os agentes do mercado financeiro. Tinha 86%, você vê como é que o mercado financeiro ele é muito mais sensível do que a população de maneira geral, né? 60 pontos, de 86% foi para 26%. Inacreditável, é uma coisa que quase não dá para acreditar. E aí, nós temos, quer dizer, não tem nem o que falar mais, não tem o que falar do governo Bolsonaro mais. Governo morto, é esperar sair para dar lugar a alguma coisa diferente. Claro que não é esperar 4 anos, é esperar um pouco mais. Por isso que eu brinco, né? Fica, Bolsonaro, fica, porque quanto mais você ficar, né? Você não vai poder aprovar nada, você não tem força política, você vai ficar justamente erodindo o erário público com viagem para... Quem pagou a viagem para Jerusalém? Quem que pagou aquilo lá? Uma viagem que prejudica o Brasil. Fomos nós, caras pálidas, nós. Quem pagou a viagem para os Estados Unidos? Que também foi um mico inacreditável, nós. Quem pagou a viagem para Davos? Que foi aquela coisa grotesca que todo mundo viu, nós. Para o Chile, nós estamos pagando tudo isso. Nós estamos pagando esse mico, que é sustentar um governo parasita com o governo Bolsonaro. Não adianta a gente reclamar muito mais. Eu estou percebendo no noticiário um certo marasmo. Quer dizer, ninguém aguenta mais cobrir esse tipo de lixo, entendeu? Político. E até é emblemático que o Dia do Jornalista, essa comemoração do Dia do Jornalista tenha sido no dia 7 de abril, coincidente com 1 ano de prisão política do ex-presidente Lula, porque eu acho que... Veja como são as coisas, né? O Lula, o PT, os governos democráticos brasileiros, Lula e Dilma, sempre produziram farto material para a imprensa. A imprensa tinha o que fazer na época dos governos Lula e Dilma. Veja, evidentemente a imprensa mentia muito, omitia muitos dados, tinha uma linha editorial agressiva e hostil aos governos democráticos Lula e Dilma, mas os governos democráticos Lula e Dilma nunca se intimidaram com isso. Nunca se intimidaram. Abraham Weintraub, né? A André Austregésio está me lembrando aqui o nome do novo ministro da Educação, nomeado hoje. Quero ver se ele vai dar alguma entrevista para as pessoas saberem quem é ele. Sempre tinha, nos governos Lula e Dilma, democráticos, até no governo FHC também você tinha, uma produção de informação oficial que fazia algum sentido, que vendia jornal e tudo mais. O Bolsonaro entrou agora numa espiral, esse governo Bolsonaro, numa espiral de desinteresse generalizado. Ninguém tem mais saco para aguentar. Ele já destilou todas as atrocidades possíveis que ele podia falar. Bolsonaro agora só se ele tirar a roupa e descer rolando a rampa do Planalto para chamar a atenção. E se ele não fizer isso, quer dizer, se ele falar qualquer besteira no Twitter, todo mundo já sabe que ele faz isso mesmo. Se for no Facebook, na live, se ele falar alguma coisa assim... Por isso que a lógica do governo Bolsonaro é afrontar a civilização. Esse é o padrão do governo. Quer dizer, nomeia uma figura obscura para o Ministério da Educação, para quê? Para continuar afrontando. Nomeou uma figura obscura para a chancelaria brasileira para afrontar a esquerda, para afrontar o segmento democrático, que não precisa nem ser de esquerda, basta ser civilizado. Então é a energia deles. Eles tiram a energia deles daí, da afronta. Vai acabar com o horário de verão. O que significa? Está baseado em estudo? Mas por que não soltou o estudo? Porque não divulgou o estudo do horário de verão. Os próprios veículos de imprensa disseram que estava baseado em estudos técnicos do Ministério de Minas e Energia, mas não soltaram os estudos técnicos. Vai tirar os radares das estradas. Quer dizer, faz a festa aí da playboyzada que gosta de tirar racha nas estradas e tudo mais. Vai aumentar a morte no trânsito. Como que vai ficar essa situação?
Vocês estão curtindo aqui a live? Estão acompanhando direitinho aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. As pessoas que estão chegando aqui, por exemplo, olha quantos coraçõezinhos. Muito obrigado aqui a todos vocês que acompanham a live do Conde, o canal do Conde. Neucir Magalhães dizendo aqui, o humor nos salva, sem a mínima dúvida. Pessoal perguntando ainda, cadê Queiroz? Maria Adriana deve estar na Itália, tá me dizendo tchau, Conde, tchau, Maria, com coraçõezinhos vermelhos e pretos, coraçõezinhos do Flamengo, evidentemente, né, Maria Adriana? Thelma Isaura Rocha de Almeida, ó, eu aqui, eu amo sua live, um beijo pra você. Ana Paula Paz de Paula, boa noite, Conde, ando de saco cheio. Só você, né, Ana Paula? Esse governo estressa, cansa, tem hora que dá vontade de sumir, ficar 4 anos sem lei, sem saber nada. Dá vontade, mas é que a gente não pode fazer isso, né, Ana Paula? Não dá pra fazer isso. Temos que ficar aqui no gargarejo, temos que ficar na luta, porque o nosso querido Lula tá preso. A gente não pode deixar. A gente não pode deixar o cara sozinho e esquecer de tudo. Esse é a grande também, o pulo do gato, a contradição, né? Porque o Lula preso, político, ele faz com que todo o segmento civilizado democrático brasileiro não solte a mão de ninguém, justamente não saia dessa posição de resistência seguida de ação para impedir a sequência de um segmento que se apoderou como parasita do governo brasileiro desde o golpe do Michel Temer e do PSDB. Nós estamos no momento de, sinceramente, cada vez mais acredito que nós vamos entrar num processo de restauração, de renascimento, de renovação, né? O governo Bolsonaro despencando na popularidade, os militares, talvez a única ameaça à democracia no horizonte. Quer dizer, ninguém sem nenhum tipo de ideia para fazer o país crescer, para gerar emprego, para fazer... Eles nem falam sobre isso, eles nem sabem. Não adianta, a gente não tem nem como considerar mais, que há uma fadiga de material até do comentário político, até desta lavra que vos fala aqui nesse momento, nesta live no YouTube. Eu vou falar de Bolsonaro, vou falar de coisas pontuais, vou falar da nomeação desse Abraham Weintraub para o Ministério da Educação. Vou falar disso, quer dizer, tem mais o que fazer, vamos falar de outras coisas que valem a pena. Porque realmente é um governo de sátiros. E aí, os sátiros, como diz o meu querido amigo Pedro Marques, o sátiro é que nem o louco não sabe que é louco, o sátiro não sabe que é sátiro. Então eles estão produzindo esse volume, evidentemente desumano também, com enunciados fascistas, nazistas, fascistoides, mas isso fica tudo marcado, isso fica marcado para a historiografia, para o comentário político. Nós já estamos observando o naufrágio narrativo desta situação grotesca que assacou o Brasil. Então, só para finalizar essa resenha inicial aqui de aperitivo para vocês, a ideia é que nós nos preparemos para voltar a protagonizar o processo político brasileiro. Eles não têm energia, substância, conteúdo, vontade, vocação para nada disso. E acho que vai chegando no limite. E aí nós vamos ver o que vai acontecer, qual que vai ser o truncamento. Se o truncamento da história, se a nova ruptura for o Hamilton Mourão, presidente da República, acho que nós temos bala na agulha, nós temos uma metáfora infeliz, mas nós temos energia, a esquerda tem energia suficiente para rechaçar também um governo dessa natureza, um governo de vice-presidente já tão cedo, cair um presidente eleito tão cedo, porque não tem como a continuidade do Bolsonaro, queridos, não tem como. Nem se ele ficar quieto, guardado, internado no Einstein, sem falar nada e sem fazer nada, acho que não tem condição de continuar. Por isso que eu brinco com ele, fica Bolsonaro, fica mais um pouco, você não vai ficar. Né? Eu gosto de pegar causas assim impossíveis para trollar o meu adversário. Bom, vamos ler mais alguns comentários aqui. Ivanildo Pinheiro, um governo dos soldados. Jorge Albuquerque dizendo, são os porcos. Meu coitadinho dos porcos. Tenho pena dos porcos.
Maria Margarida G. Rumoso, ele estava assistindo o Interromper para ver a live. Estava assistindo, vai interromper para ver a live. Muito obrigado, Maria Margarida. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Se ajeite aí, porque nós vamos aprofundar algumas resenhas aqui. Acho bonito quando vocês falam entre si. Boa noite a todos e todas. Dulcinea Ramos, Teatro dos Horrores. Nina Serena, boa noite, Conde, a todos aqui. Saudações para todos vocês. Esse filhote do Olavete, Jorge Albuquerque falando. Saudações, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para ler. Bom, vamos avançar e vocês continuam comentando e daqui a pouco eu volto aqui no chat do YouTube. Deixa eu subir a musiquinha aqui para a gente fazer uma pequena transição e começar o segundo terço da live. Olha a caneca do Lula. Acho muito curioso. Acho curioso o que está acontecendo com o noticiário. Então estou percebendo o que aconteceu na última semana. Na última semana. Eu sempre gosto de olhar a estrutura do noticiário. A última semana, nós não tivemos a ação da Polícia Federal. Calma que eu já vou falar dos 80 tiros dos militares lá no Rio de Janeiro, né? Nós não tivemos a ação da Polícia Federal. A gente não tem mais aquele regime de vazamento. Parece que isso aí também deu uma espécie de apodrecida. Esse processo criminoso também, promíscuo entre imprensa e Ministério Público. Sem muitas novidades, os delatores estão aí. O Sérgio Cabral delatou o Aécio. Aécio recebeu 1,5 milhão na campanha de 2014. O Aécio até o pescoço de lama, né? Inclusive os próprios crimes catástrofes de Minas Gerais têm o DNA do Aécio Neves, né? Que era o governador de Minas Gerais durante esse tempo todo aí. Que foi gestada essa falta de fiscalização generalizada nas mineradoras, sobretudo na Vale. Favores e tudo mais, né? Aécio Neves apodrecido, cadáver absoluto também. Então, você vê que você tem delação, mas parece que não pega mais no tranco. As pessoas estão cansaturadas desse tipo de coisa. Sabe que a origem de sátira? Sátira? Uma vez eu me lembro na Unicamp a gente discutia a etimologia das palavras, né? É saturar, justamente. Sátira, em latim, tem a mesma origem, a mesma raiz de satura, saturar. E significa que a sátira tem a ver com esse exagero, com essa situação de limite que as pessoas não aguentam mais e aí vira uma sátura ou sátira. Então, por isso que eu estou dizendo que é um governo de sátiros. É um governo de sátiros, mas eles não sabem que são sátiros. Então, para voltar a falar do regime de notícias, né? Então as notícias estão mornas. Eu estava preocupado até com isso, porque quando você quando tá muito tranquilo, tá tudo muito calmo, é porque tem algum problema acontecendo, não é verdade? Porque o Brasil é convulsionado, parece um eletrocardiograma, né? O noticiário brasileiro, o eletrocardiograma semântico, né? Só vai, volta, cai, vai, denuncia, e volta, e prende, e solta. É aquela coisa, menos o Lula, né? Menos o Lula. E aí, eu estava sentindo uma calmaria no noticiário, uma calmaria discursivo-semântica. E ela está se mantendo até agora. Então é uma coisa meio inusitada. Em geral, quando acontecia isso nos governos Lula e Dilma, é porque estava por vir uma bomba de notícia, uma bomba de alguma coisa. Mesmo nos governos Temer, não sei se a gente teve um momento de calmaria noticiosa, mas nós estamos há uma semana relativamente com um momento de calmaria. Por quê? Porque as loucuras do Bolsonaro, as ações deste governo, elas já não impressionam mais ninguém. Esse é o ponto. Ninguém fica mais chocado com as atrocidades do Bolsonaro. Então aí o que você tem? Você tem uma reorganização do regime das notícias. Eu digo isso como estou fazendo sempre aquela análise transversal linguística para vocês, que é o que eu posso oferecer em termos um pouco mais técnicos aqui, na medida do possível, tentando traduzir também para vocês do que eu estou falando. Então eu estou sentindo assim o noticiário parado, né? Nós temos assim, não tem notícia direito mais. Tá difícil arrumar uma notícia. Tá complicado. A gente vai reciclando, né? Recicla, né? Porque essa notícia da mudança do ministério é velha.
Ela acabou de acontecer, mas ela é velha. Ela não causa mais impacto nenhum, porque o substituto não tem novidade nenhuma. É pior do que o titular que estava lá, que foi demitido. Vocês entendem o meu raciocínio? Então acho que elas estão no marasmo. E aí eu lembro justamente do momento que os jornalistas deveriam agradecer, deveriam saudar e pedir por Lula livre, porque quando a gente tinha democracia no Brasil e governo soberano, o governo produzia notícia, produzia ação. Projeto social, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, PAC, produzia ação. Você pode até criticar e não concordar, mas a imprensa tinha o que fazer. Mais do que isso, a imprensa tinha quem entrevistar. Nesse governo ninguém é entrevistável. Todos são muito incapazes. E eles são covardes. E eles têm medo e não dão entrevista. Aí eu pergunto, quer dizer, que papel é esse da imprensa que continua produzindo ali o seu regime de notícias tão calmamente, quase que blindando ainda o Bolsonaro para ter uma sobrevida, acho que é aquela coisa assim, a imprensa está ganhando tempo. A impressão que me dá é essa, está ganhando tempo. Ela não quer uma conflagração popular agora que não vai interessar a ninguém. Só interessaria a esquerda e ao Lula, evidentemente. E nem é isso que o Lula quer e nem é isso que a esquerda quer. A esquerda também não quer uma conflagração popular agora. A meu ver. Por quê? Porque a história tá lá fazendo o seu caminho, né? Tá lentamente organizando as coisas. Se você truncar, se você tiver uma explosão popular agora, pode ser que nem de 2013, vai para qualquer lugar e ninguém sabe para onde vai. Então é perigoso. Aí o que sobra pra gente, quer dizer, as notícias realmente, de fato, estarrecedoras, como essa notícia dos 80 tiros no carro de inocentes que matou um músico, militares. Eu achei de uma absurdidade, assim, inominável essa notícia. Quer dizer, fuzilamento de família. Segundo o projeto anticrime do Moro, esse episódio, esse fuzilamento de família no Rio de Janeiro, seria legítima defesa. Né? É isso que aquele projeto anticrime do Moro prescreve e prevê na sua atroz incompetência e incapacidade de compreender qualquer preceito jurídico. Né? Sérgio Moro, uma grande fraude generalizada. Acho que ele vai pagar por isso, acho que está chegando o momento dele pagar por isso. E aí nós assistimos também outras coisas acontecendo que são reprises. O governo é uma imensa reprise desse processo de golpe que remonta ao Michel Temer, que remonta ao Eduardo Cunha. É tudo a mesma coisa. O STF continua acovardado. O Congresso continua, enfim, naquela zona um pouco obscura e, nesse caso, apartado do Executivo, que não tem liderança. Troca de ministro continua a mesma coisa, tira 6 por meia dúzia. Então você não gera mais nem é como se a economia brasileira tivesse paralisada. Pela 6ª vez consecutiva houve redução da taxa de crescimento brasileira para 2019. Quer dizer, o momento é dramático. Econômica, socialmente e politicamente. E me parece também que a própria capacidade de se produzir, a própria capacidade da imprensa de produzir as suas habituais fake news, os seus factoides, que a imprensa vive disso também, do sensacionalismo e tudo mais, também se esgotou. Está tudo em crise. Tudo está em crise. E aí, quer dizer, menos, na minha opinião, segmentos progressistas democráticos, porque os segmentos progressistas democráticos têm uma causa clara, têm um norte, têm uma inspiração, tem alguém que demanda a nossa solidariedade, soberania e força e energia e espiritualidade, que é o ex-presidente Lula. Então, o que eu poderia dizer então para aplacar a aflição de vocês, porque eu sei que muitos de vocês estão aflitos com essa situação toda. Ora, no caso do Bolsonaro, eles não vão conseguir produzir nenhum tipo de política com o governo moribundo. Não vão aprovar matérias, acho muito difícil.
Acho muito difícil, porque o Congresso tem essa característica. Pode ser um Congresso ruim, bancada da Bíblia, da bala, do boi, que todo mundo aí tem aflição com isso, mas é heterogêneo, ele está misturado. E para você aprovar matérias, por exemplo, para mudar a Constituição, você precisa de 2/3. Então é muito difícil, tá? Então eles vão dar muito mais prejuízo, evidentemente, eles vão continuar dando um prejuízo gigantesco para o Brasil. Gigantesco. Não bastar, eu acho que o Bolsonaro é um cadáver. Então, assim, cadáver a gente faz sinal da cruz, respeita e chuta para lá. Eu acho que nós temos que nos preocupar com o João Dória em São Paulo e com a aproximação das eleições municipais. Então, vou querer falar um pouco sobre isso com vocês. Queridos caras pálidas que estão acompanhando aqui o canal do Conde, vou fazer um pequeno intervalo aqui com vocês, que é o seguinte. Primeiro vou ler mais alguns comentários aqui dos meus queridos internautas. Marli Alheiros dizendo Moro é uma fraude. Tânia Vanderlei dizendo o povo está bem acovardado. Acho que o povo está esperando um pouco ainda, mas acovardado mesmo é a STF, né? Maria Silva, inominável é a melhor palavra para ser usada. Indignação e revolta é pouco para exprimir o que sinto. Maria Margarida Gerrumosa está fazendo um comentário maior aqui. Conde, na ditadura de 64 era assim também. Os militares atiraram na minha mãe grávida e 7 meses. E nesse mesmo dia, o mesmo militar matou 3 vizinhos nossos que estavam trabalhando em seus quintais. Depoimento aqui da Maria Margarida Gerrumoser. Essa história da família alvejada por militares do Rio de Janeiro, a gente já sabe que 10 militares foram presos para prestar esclarecimentos ali, enfim, é uma coisa totalmente absurda, que ninguém acreditou, aparentemente, as autoridades militares, porque eles vão ser julgados pela Justiça Militar, segundo uma modificação na lei que foi feita pelo Michel Temer. É algo inacreditável, acho que foi uma descompensação, e esse processo, esse episódio de 80 tiros dirigidos a um carro de família, né, com criança de colo no carro, é emblemático, tem assinatura. A assinatura é Bolsonaro. Toda violência que vier aparecer no Brasil nesse momento tem a assinatura do Bolsonaro e do bolsonarismo. E acho que de uma certa maneira do Sérgio Moro também, porque o advogado que ameaçou de morte o jornalista da Globo, o Lanoy, Carlos Lanoy, que fez uma matéria, que publicou alguma coisa a respeito dos 80 tiros dos militares no carro de família no Rio de Janeiro, que matou um músico, é morista. Ele defende Moro. Então a gente está nessa situação que não surpreende mais ninguém. As pessoas violentas, fascistas, assassinas, elas são partidariamente, ideologicamente, politicamente alinhadas com Bolsonaro e com Sérgio Moro. E com a própria Lava Jato. Lamentavelmente, né? Nós tivemos uma operação do Ministério Público fraudulenta no Brasil. Uma fixação partidarizada no ex-presidente Lula, que foi executada para truncar o processo, porque nós sabemos disso. Hoje eu entrevistei também o Eduardo Guimarães, grande figura, sensacional, Eduardo, muito carinhoso, as pessoas adoram o Eduardo Guimarães, ele tem o blog da cidadania já desde 2005, eu acho que foi o primeiro blogueiro, ele e o Luiz Nassif foram os primeiros, pioneiros dessa blogosfera progressista no Brasil, merece muito respeito. Eduardo Guimarães foi perseguido pela Lava Jato também, e ele tem um canal no YouTube que é muito poderoso, que é o canal Blog da Cidadania, tem quase 300 mil seguidores, e a conversa com ele foi nesse sentido, quer dizer, nós fizemos repassamos o processo de golpe, que a gente consegue interpretar melhor hoje, né, à luz do distanciamento histórico. E o Eduardo falou isso, quer dizer, a Lava Jato acabou com a indústria pesada no Brasil, isso tem impacto muito grande em toda a economia, em todos os segmentos sociais. Nós temos aí um recorde de desemprego no Brasil, os salários estão mais baixos,
o salário mínimo deixou de ser reajustado acima da inflação e o Bolsonaro quer inclusive reduzir mais ainda esse tipo de reajuste. Então, eu acho que não tem mais dúvida do que aconteceu com o Brasil para ninguém. E a energia também de ódio ao PT, ela também arrefeceu porque o PT não está mais no poder já faz 3 anos. Não está mais no governo faz 3 anos. Então não tem mais essa situação de repulsa ao PT histérica que nós tínhamos há 3 anos atrás. Ela oscila um pouco também, mas acho que é natural que ela tenha se deteriorado, digamos assim, que ela tenha se enfraquecido de uns meses, anos e meses para cá. Então nós temos uma reorganização do quadro político. Eu acho que não tem mais condição de se esperar pela libertação do Lula. A libertação do Lula. Ninguém aguenta mais isso. Nem a elite brasileira. Uma certa elite, certas personagens, certas personas dessa elite não aguentam mais essa situação de impasse do país, que vai continuar no impasse enquanto o Lula permanecer preso. Bom, eu ia fazer um comentário aqui, uma propaganda do meu canal. Em primeiro lugar, quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Se tiver alguém aqui acompanhando a live do Conde e que não está inscrita no meu canal, inscreva-se, por favor. É importante que a gente dê uma... Eu não gosto de falar o tempo todo, acabo esquecendo, acho que por isso que acaba demorando um pouco para o meu canal crescer mais. Não sou ostensivo assim, mas hoje eu faço questão de pedir, até porque eu preparei uma semana muito intensa de entrevistas, estou super dedicado aqui, eu estou de férias da edição do site Brasil 247, mas é aquela história, nas férias a gente até trabalha mais, porque eu quero dar um gás no meu canal no YouTube e estou aproveitando para fazer isso. E quando eu estou naquela lida diária do 247, não tenho nem condições, tempo, energia para cuidar do meu canal, para cuidar também da edição da home do 247, que é muito intensa e exige muito, né? Muito, é um trabalho muito... não é só intelectual, porque você lida com texto, com edição, com coenunciação, mas você lida com a postura, você fica no computador, você fica ali com os olhos na tela, muita digitação, é um trabalho braçal realmente, né? É braçal intelectual, o que desgasta bastante. Mas é um puta prazer fazer isso, é muito gostoso você fazer parte da home mais frenética do país, do ponto de vista da informação, que é o Brasil 247, né? Você tem ali um tráfego de 90 milhões de pessoas por mês. Então é muita intensidade, é muita adrenalina fazer isso, mas a gente precisa descansar também para voltar renovado. E aí eu preparei uma semana muito intensa de entrevistas para vocês. Vou falar aqui as entrevistas que eu vou fazer, porque é um trabalho bacana. Eu selecionei com muito cuidado essa semana, uma semana importante. Eu publiquei na minha rede social, mas eu vou falar aqui para vocês. Então hoje eu entrevistei o Eduardo Guimarães e entrevistei o Pedro Marques, poeta e escritor. Amanhã eu vou entrevistar às 14 horas a Lia Weiner Schuckmann, que é uma das maiores especialistas brasileiras em racismo. Ela é sensacional, uma pessoa, tem acho que 3 livros publicados, professora da UFSC, é uma grande especialista na questão do racismo, é emocionante o trabalho dela. Então, 14 horas. Às 17 horas eu converso com o grande Paulo Moreira Leite, jornalista que faz aquela dupla maravilhosa com o Alex Sonic no Boa Noite 247, que vai começar daqui a pouco, né? No Brasil 247. Então já conversei com o Alex Sonic, foi uma entrevista maravilhosa, e agora eu vou conversar com o Paulo Moreira Leite, que eu admiro muito. Adoro o Paulo Moreira Leite. Ele tem um jeito assim, eu gosto, eu me espelho um pouco nele também para exercer assim. A gente precisa ter uma dicção, precisa ter uma expressão, né? Ele é muito teatral, é muito bacana o Paulo Moreira Leite. Amanhã às 17 horas. Quarta-feira eu vou entrevistar o psicanalista Antônio Teixeira, que é um cara que leva a psicanálise para o campo das fake news, muito interessante. Às 14 horas da quarta-feira, entrevisto o Zé Luiz Maia, contrabaixista, meu amigo, grande figura, um dos mais importantes contrabaixistas brasileiros.
E a gente vai falar de MPB, porque ele conhece muito a história da MPB, bastidores de política, porque ele é um cara também aliado ao progressismo, à causa Lula livre, e a condição de trabalho dos músicos do Brasil. Então vai ser um tema muito bom. Às 20 horas eu converso com o linguista Marcos Banho, conhecido, especialista no preconceito linguístico, em sociolinguística, uma grande figura, polemista, defensor intransigente da democracia. Acho que vai ser um papo muito bacana. Quinta-feira, dia 11, eu vou conversar com o Antônio Quinet, Quinet, acho que é Quinet que ele fala, né? Psicanalista. Muito legal também, ele é dramaturgo também, viaja com uma peça pelo Brasil, um cara sensacional, elegantérrimo. Vocês vão adorar o Antônio Quinet. E às 17 horas, na quinta-feira, com o Marcelo Camacho. Ele é um odontólogo e passarinheiro. Eu programei essa entrevista com o Marcelo Camacho porque eu acho que o Lula vai amar. Porque o Marcelo, ele é um dos grandes fotógrafos de passarinho no Brasil. Ele mora em Roraima e ele sai viajar para fotografar as espécies mais exóticas de passarinho. Sensacional, são fotos maravilhosas, exuberantes, mostra a beleza, e a arte do passarinheiro é uma arte muito bonita também. Então acho que vai ser um papo muito bacana. E o Marcelo é um cara excepcional, né? Um cara de uma humanidade assim admirável. Sexta-feira, dia 12, vou conversar com o Leonardo Atush, 14 horas, 17h30 com o Rogério Nitablian, e às 22 horas com o Rogério Scalabrini. E no meio de tudo isso vai ter live e super live. Então você sabe o quanto Condinho, o Condão, tá trabalhando. Não é mole não. Tem que ganhar o leite das crianças. É o leite das crianças. Bom, dito isso, feito aqui, estão pedindo para vocês se inscreverem, acompanharem, compartilharem essa live e divulgarem essas entrevistas que eu estou fazendo com todo carinho. Eu aprendo muito quando eu faço entrevista. É uma maravilha fazer entrevista, eu adoro. Porque assim, é gostoso, é intenso, e a gente tem uma aula com o nosso entrevistado sempre. A gente aprende muita coisa e divide isso com vocês. Quer dizer, é um processo extremamente virtuoso, extremamente necessário nesse momento que o Brasil atravessa. Quer dizer, entrevistas sem rabo preso. Você vai ver a entrevista da Globo News, é aquele bando de rabo preso para cima e para baixo. Qualquer canal de televisão, assim, quer dizer, tem aquela mão pesada editorial, não consegue ter uma conversa descontraída, espontânea. Na internet a gente consegue. Então vamos produzir isso e vamos botar sinergia para funcionar. Eu admiro demais também vocês que estão me assistindo aqui pelo Facebook, pelo canal do YouTube, e vocês são potenciais entrevistados para mim. Às vezes eu converso com o público, me manda mensagem inbox, me manda mensagem pelo Facebook, pode me mandar. No próprio YouTube, às vezes eu vejo a transmissão, vejo o chat depois. Ao vivo não dá para fazer isso o tempo todo porque eu sou sozinho. Mas eu acho que vocês, né, se vocês tiverem interesse em se manifestarem, porque vocês estão aqui no chat, vocês estão comigo aqui sempre, público cativo e agregados que sempre aparecem, vão adensando e caudalando o nosso trabalho, vocês têm o que dizer, vocês dizem coisas fantásticas aí nos chats. Então a gente pode desdobrar essa verve, essa capacidade política crítica que vocês têm, que é o grande espírito aqui. Aqui não tem doutrinação, aqui existe um espaço de liberdade. Não é para concordar com o condão, não é isso. Aqui é para você desenvolver o teu espírito crítico e saber se precaver das armadilhas que a própria imprensa tradicional, a própria política e muitas outras, a própria linguagem oferece. Esse antídoto, é isso que eu quero oferecer para vocês humildemente, tentar oferecer, se é que faz sentido, esses comentários que eu vou tecendo aqui, costurando ao longo da semana com vocês. A música até acabou só porque eu parei para aumentar a música. Então a gente coloca outra, música oriental. Música oriental. Eu adoro o Karate Kid, aquela história, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Eu toco essa música e eu lembro disso, né? Eu acho que é um pouco isso, essa coisa do nosso espaço crítico aqui,
você botar o casaco, tirar o casaco, parece que é repetitivo todo dia, mas você, sem saber, acaba se tornando forte para resistir ao assédio à civilização que tem sido feito aí pelo bolsonarismo. Ah, lembrei, tem mais uma coisa, tem mais um recado. O PT, o papo com o Eduardo Guimarães foi muito nesse sentido, né? O PT tá forte, ele vai ser chamado de novo para resolver a parada, né? Essa parasitagem que fizeram com o Brasil, só conseguiram tirar o PT do governo com golpe. Nós tivemos aí esse parto dessa besta inacreditável que é o bolsonarismo. E agora que ele está também na berlinda, está no meio-fio da história, pronto para ser expelido e catarrado pelo povo brasileiro, o PT vai assumir o protagonismo de novo, porque é o partido mais estruturado do Brasil para desempenhar esse papel, juntamente, evidentemente, com o apoio de partidos alinhados à esquerda. O PT vai exercer de novo esse papel. Eduardo Guimarães e eu dividimos essa percepção hoje na conversa, que vai reprisar hoje na TV 247 às 22 horas, tá? Quem não viu a entrevista pode ver na TV 247 às 22 horas. E vai ser chamado de novo. E dentro desse chamamento que o PT está esperando para voltar a exercer o protagonismo que lhe é de direito, porque ele representa o povo brasileiro, de fato, a grande massa de trabalhadores brasileiros, tá o domínio da internet, tá digamos, a performance digital de um partido político, que um partido político tem de exercer para ganhar espaço político digital. Porque nós temos a política tradicional, nós temos a política, enfim, pé no chão, essa política que vai acontecendo truncada, mas vai acontecer. Mas nós temos hoje a política digital. Nós temos um debate, um fórum de discussão permanente digital massificado, que não cessa de se inscrever e de acontecer. Então é preciso estar nesse lugar, até porque para defender o flanco histórico das esquerdas e do discurso civilizatório. Por quê? Porque a direita, como ela não tem caráter, sobretudo a brasileira, a direita fascista brasileira, não é uma direita democrática, poderia até ser, essa direita usa a internet de maneira criminosa. Ela entra com um jorro de fake news, de mentira, de violência, de ódio, de catarse no mau sentido. Ela usa a sensibilidade das pessoas para causar o medo. E nós temos de ir para esse tablado, para esse cenário e mostrar resistência. A gente não pode deixar esse negócio com a direita, não. Não pode deixar a internet na mão da direita. Agora, como a esquerda não gosta de produzir fake news, como a esquerda não fala essa língua do crime da direita brasileira, nós temos de usar outra estratégia. E a estratégia, eu acho que ela tem de ser a mesma da cena política tradicional, qual seja, a estratégia é você produzir enunciado, produzir qualidade, produzir pesquisa, produzir proposta e ficar ali sempre marcando o seu espaço, o seu território, dignamente. Se eles têm escala, se eles têm robôs, se eles têm esses replicadores digitais, nós vamos fazer a nossa parte e vamos tentar ganhar escala de maneira honesta, com gente de verdade operando na internet. É difícil, é muito mais difícil. Os blogs, os sites, os canais de esquerda, eles têm uma limitação grande. Eles têm aí, 10 mil visualizações, né? Difícil atingir 1 milhão de visualizações, uma produção da esquerda. Mas aí a direita tem isso o tempo todo. O próprio Olavo de Carvalho, esses fascistas aí espalhados pelo YouTube, eles têm grande adesão, porque eles têm uma adesão que é artificial, que é robótica. Tem esse espaço também, mas tem uma adesão real também de gente. Tem gente que vai lá, tem um parafuso a menos e curte trollar, né? Curte essa coisa de afrontar a esquerda e o campo civilizatório. É gostosinho, né? Eles acham gostosinho isso e vão se matando, porque é um processo suicida. Mas, destacar para vocês, firmemente, a esquerda se deu conta disso. O PT se deu conta disso, profundamente.
a ponto de construir um grupo de especialistas que justamente agora está produzindo seus primeiros frutos. Quais são os frutos? O Lindbergh Farias e a Vanessa Graziotin, que não foram eleitos. No Rio de Janeiro, o caso do Lindbergh é emblemático. Vou ver se eu converso com o Lindbergh aí, né, nos próximos dias, porque ele foi vítima também daquele processo de propagação de fake news na véspera das eleições, que o Lindbergh tinha a chance de se eleger. E aí nós tivemos esse acontecendo no estado de São Paulo com o Suplicy, com a Dilma Rousseff em Minas Gerais e com os governadores respectivos também, né? Sobretudo no Rio de Janeiro com o Witzel e em Minas Gerais com o Zema. Eles foram eleitos de véspera. Na véspera eles estavam 10 pontos atrás de quem liderava as pesquisas do Rio de Janeiro, o Paes, o Zé Paulo Paes, é isso? E em Minas Gerais, quem que era que liderava? Não liderava, era o Anastasia, né? Acho que era o Anastasia. Bom, foi varrido da cena. E a esquerda se deu conta, contratou especialistas, e a gente está tendo isso. Quer dizer, o canal à esquerda do Lindbergh e da Vanessa Graziotin é um canal que entra para ocupar espaço. E eles estão lá justamente fazendo aquilo que eu falei para vocês, que são entrevistas. É a produção do contraditório, é a produção de massa crítica. Nós não podemos ter... A esquerda não lida com doutrinação, essa coisa messiânica. Não, a esquerda lida com contraditório. Por isso que todo mundo acusa o tempo todo que a esquerda está dividida. A esquerda sempre está dividida e sempre vai estar. Porque é da natureza da esquerda estar dividida, no bom sentido. Dividida para produzir diversidade, pluralidade de ideias. Esse é o ponto que as pessoas não entendem e fazem um simulacro, né? Então a esquerda não é essa história, a esquerda está dividida. A esquerda é dividida. É da característica dela ser dividida, porque é só essa divisão. O nome que não é muito bem aplicado, a gente podia usar outro nome, é a diversidade interna. O PT tem 10 correntes internas, né? E é um partido que tem o seu estatuto, que tem a sua coerência histórica e que vai seguindo o seu caminho político. Então, eu acho que nós somos muito... estamos muito expostos a visões muito primárias da linguagem e da interpretação histórico-política. O Bolsonaro e o Sérgio Moro são apenas e tão somente o subproduto mais emblemático dessa degradação técnica da interpretação, da codificação de enunciados e do discurso político brasileiro. Eles são o subproduto mais emblemático. Sérgio Moro, com a sua extrema dificuldade cognitiva e textual, ele plagia os projetos, não tem condição de escrever da própria lavra. Não sei se o Sérgio Moro não escreve artigo, devia escrever artigo. Você aprende a escrever escrevendo, né? Como diria o Antônio Machado, o poeta espanhol, né? Caminante não é o caminho se faz al andar. Então, caminho para escrever é a mesma coisa, eu também falava isso para os meus alunos. Não é você pegar uma gramática e ficar decorando o dicionário, não, é você escrever. Você aprende a escrever escrevendo. É certo? Então, cadê os artigos do Sérgio Moro? Cadê o que ele escreve? Não, o cara só copia e cola. Que é o mesmo caso daquela juíza Gabriela Hardcore lá, né? Que copiou e colou e deu mó mico de pegar um processo, misturar o processo do triplex com o processo do sítio de Atibaia. Os dois fraudulentos para impedir o Lula de exercer os seus direitos políticos e a sua liberdade, a qual ele tem direito também. Então, a esquerda se deu conta disso, está produzindo massa crítica dentro do mundo digital, isso é muito importante. E a Gleisi Hoffmann também, né? A Gleisi Hoffmann, que é uma pessoa, uma mulher tão admirável, eu admiro demais a Gleisi, muito forte, muito corajosa. Ela também está turbinando o canal do YouTube dela, eu acho justo, acho importante que ela faça isso. E amanhã, no mesmo horário da live, ela vai fazer uma transmissão, vai entrevistar a Benedita da Silva e mais alguém que agora eu esqueci o nome. Então é muito importante a gente prestigiar o canal da Gleisi Hoffmann. Vai ser no mesmo horário da minha live. Ela vai fazer a transmissão às 7h30 da noite, às 19h30. Mas aí alguém falou assim, puxa, vai ser no mesmo horário da sua live. Mas nós da esquerda não temos medo da concorrência, não. Não tem medo de concorrência. Eu não vou, eu faço o programa na mesma hora que o Léo Atush faz o Léo ao Quadrado, não tem problema nenhum.
A gente ganha espaço, a gente tem que ganhar densidade. Tem medo de a concorrência faz a gente ser mais forte. Então tem esse negócio, que é gente que não tem competência, fala, não, vou fazer só no meu horário, não vou divulgar o de vocês. Eu vou divulgar sempre a programação 247, que vai ser eventualmente simultânea com a do canal do Conde, com a minha, não tem problema nenhum. É importante nós ganharmos espaço o tempo todo cada vez mais, porque essa é a grande estrutura moral da esquerda. A meu ver, a esquerda que eu sonho para mim, né? O segmento progressista que eu sonho para minha vida é esse. É aquele segmento que não tem medo de produzir conteúdo, seja o horário que for, seja na companhia de quem for, evitando, evidentemente, a companhia dos fascistas. É ou não é? Bom, chegou a hora da música, terminando a live, vou tocar uma música para vocês hoje sim é do Dorival Caymmi. Deixa eu ligar aqui meu set. Calma. Vamos lá. Essa é a live do Conde. Inscrevam-se no canal do Conde. Por favor, não soneguem o amor de vocês. Eu preciso do coraçãozinho. E coraçãozinho de inscrito é muito mais fofo e gostoso do que coraçãozinho de não inscrito. Vou tocar Doralice. Em geral eu adoro essa canção do Dorival Caymmi, gravada por muita gente. E vamos lá, sem perder tempo. Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis surgir mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir mas você insistiu. Eu bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Saudações a todos vocês, muito obrigado por assistirem mais uma live do Conde, muita satisfação, muita honra estar aqui com vocês. Estaremos de volta amanhã para mais uma live do Conde. É isso, valeu!